Em Alcântaras, uma cidade interiorana do estado do Ceará, as histórias e os dizeres populares são a parte viva da cultura local. Desde a imaginação fértil das gerações antigas, essas são histórias passadas de geração para geração, como a história do lobisomem, assobios misteriosos, bolas de fogo no céu, velas acesas no cemitério. Essas são as histórias que fazem parte do folclore local. Bom, meu pai contava várias histórias, né? Mas uma delas é que ele relatou que ele tinha de deixar uma namorada no sítio e essa namorada, ela era muito novinha, sabe? E ele não queria deixar ela aí só. Aí, quando foi na volta, ele disse que sentiu alguém vindo, sentiu passos atrás dele e era noite clara, luarada. Aí ele disse que veio andando e esse passo acompanhando ele. Ele relatava que ele sentiu um medo muito grande, mas ele disse que não parava, não conseguia parar, se arrepiando todo e os passos seguindo. Aí ele disse que quando chegou mais próximo à cidade, ele disse que olhou para trás e estava um homem enorme, um homem grande, seguindo ele. E quando ele entrou na cidade, que ele saiu do sítio, que entrou na cidade, esse homem sumiu e ele disse que não conseguiu entender, mas arrepiou todo, sentiu os pés inchados, como se tivesse pesado. E ele disse que quando olhou para trás não viu mais esse homem. Esse relato aí que ele me deu, até hoje não tem explicação. Eu saí daqui umas 9 horas porque eu morava na Santana. Aí quando eu cheguei atrás do cemitério, eu vi aquela bola descendo com uma força do céu. E aquela bola seguindo no caminho, descendo para cá, para o Alcântara. Quando eu cheguei na subida da Santana, a bola sumiu. Aí eu saí seguindo para frente e ouvi aquele barulho como fosse assim uma cabra morrendo assim, enforcada, com aquele barulho dela muito alto e muito feio. Aí eu fiquei toda arrepiada e com medo de seguir para frente. Só que eu pedi meu esposo para voltar e ele não voltou. E eu fiquei toda arrepiada com medo de subir para Santana. Aí quando eu comecei a subir para Santana, aquele barulho começou a me seguir. Me seguindo, e aquele barulho muito horrível, que dava pra gente ficar com medo. Aí eu não quis subir, aí eu comecei a rezar o crente Deus Pai, aquela voz feia me acompanhando, como fosse dentro do mato. Quando eu cheguei em cima, na cabeça da ladeira, eu já ouvi aquele som, como fosse no caminho do Bom Jesus. Aí eu desci a ladeira, quando eu cheguei embaixo, e sempre aquele barulho me acompanhando. Aí quando eu cheguei embaixo, que eu cheguei na casa do vizinho, eu pedi para ficar, porque eu não aguentei seguir para frente com medo. Aí fiquemos lá, e o último que eu ouvi é como fosse no caminho do Bom Jesus. Aí acabou aquele barulho, mas se a gente tivesse continuado, e meu marido sempre remedando. Quando ele remedava, aquele som era ainda mais horrível ainda, cada vez mais horrível. Aquele berro horrível mesmo, que dava medo. Tem a do assoviador, né, que aqui em Alcântara muitas pessoas já chegaram a ouvir, né? E eu, quando eu era criança, eu ouvi no sítio Caldeirão. Eu estava dormindo na casa dos meus avós, né? E eu cheguei a ouvir um assovio muito fino, que chega a estridente, que chega a arrepiar. Eu ouvi isso daí e aí no outro dia eu fui contar para minha avó, né? Aí ela falou que era a história que ela chama até a história de Trancoso, né? Que os idosos chamavam era assim. Hoje a gente conhece como lenda, né? Mas antigamente eles falavam era assim.
Eu já ouvi muito falar essas lendas. Eu até fico curiosa e fico procurando coisa, mas o povo fala do cavalo branco, o lobisomem, mas a gente não tem certeza se essas lendas existem mesmo na realidade, né? Eu fico procurando coisa na parte da noite, né? Que a gente vê o povo falando essas lendas, a gente fica querendo ver, né? Ver coisas esquisitas. Que nem um dia eu tava lá no quintal, lá da minha outra casa que eu morava, aí eu comecei a olhar pro serrote. Aí eu fico olhando aquele serrote escuro, procurando coisa, mas quase sem acreditar. E de repente eu vi umas luzes coloridas flutuando e subia e descia. E eu olhava e chamei meu marido e minha filha para olhar. Aí para ver se não era só coisa da minha imaginação. Aí eu peguei meu celular, aí comecei a ligar a luz, comecei a balançar o celular no rumo do serrote, né? E meu marido também, minha filha. Aí, só que as luzes ficavam, as cores vibrando, né, colorida, e eu fiquei com medo. Aí eu saí correndo para dentro de casa, né? E também, lá naquela pedra que tem o Cristo, toda noite a gente vê aquelas luzes flutuando também lá. E meu marido curioso ficava olhando. Toda noite nós ficava pastorando, né? Para ver se no mesmo horário aquelas luzes estavam lá, né? E eu vi, de repente, o claridão. Assim, nas plantações, claridão. E várias bolinhas de luzes. E nós sem entender que luzes era aquela. Aí, só que elas mudavam de lugar, né? Mas eu não sei até hoje o que era aquilo. Talvez ainda esteja acontecendo. Aí eu ficava tão curiosa para saber que eu ficava assim até duvidando se era estrela ou se o que era aquilo, né? Mas nós passava horas olhando aquilo para entender, mas não sei na realidade o que era mesmo aquilo. Vi falar de várias lendas aqui da cidade, né? E regiões, né? Porque também tem os sítios da Chorona, do Búzio, Cavalo Branco, do lobisomem. Inclusive, eu morria de medo de ir ao Pau Ferrado por conta do lobisomem, né? Que diziam que ele aparecia por lá. E também tem do distrito de Ventura, as 6 Mangueiras. O pessoal lá da localidade conhece. Eu acho que é aqui da sede de Alcântaras, não sei se alguém já ouviu falar, mas lá é muito assombrado, né? Eu, quando criança, quando ia para um banho, que fica na Venturinha, depois da Aventura um pouco, mas para você ir para esse banho, você passa nas 6 Mangueiras, né? E eu ia com uma turma, e lá, quando a gente voltava, já era tardezinha, a gente já tinha medo. E aí tinha, né, esse jogado de areia. A gente olhava para as 6 Mangueiras, não tinha ninguém. E jogando areia, né, na gente. E um vento muito forte, uma ventania muito forte ali perto daquelas 6 Mangueiras. E há relatos de pessoas da localidade que veem muitas pessoas, né, caminhando até essas 6 Mangueiras e sumindo. Principalmente uma mulher de branco, né? Muitas pessoas já viram ela caminhando, quando chega nas 6 Mangueiras ela some. A gente morria de medo, né? Porque lá era o melhor banho lá do distrito de Ventura, era a barragem da Dona Teresa. E para você chegar até lá tinha que passar nessas 6 Mangueiras. Pedindo perdão a Deus, pedindo e chorando e pedir, arrodeando a igreja. Ai, meu Deus, eu quero meu filhinho.